Olá, seja bem-vindo a mais um fórum. Antes do papel moeda, o homem usava um regime monetário metálico. Em outras palavras, o dinheiro era forjado em moedas feitas de minerais. Assim se realizavam compra e venda na Grécia Antiga, por exemplo, 600 anos antes de Cristo. Estavam em alta a prata e o ouro, e ainda estão, 26 séculos depois. Se a moeda para comercialização mudou, o meio onde estão essas riquezas não. A garimpagem ainda é a forma mais eficaz de se conseguir metais desejados pelo homem. Essa atividade no Brasil é o tema do programa de hoje. A autorização para explorar uma área de garimpo exige que o interessado recorra ao Departamento Nacional de Produção Mineral. É o órgão do governo federal que cuida do assunto. A permissão de lavra garimpeira só é concedida depois de licença ambiental e de confirmação de que não há outros pedidos para a mesma área. A autorização é válida por 5 anos e pode ser renovada por mais 5. Além disso, a lavra garimpeira não pode ter mais de 50 hectares nem estar em terra indígena. Quem está aqui para falar sobre este assunto é Frederico Munir Machado, procurador federal, e também Walter Arcoverde, diretor de fiscalização minerária do Departamento Nacional de Produção Mineral. Muito bem-vindos, né? Obrigado pela presença aqui no fórum. E eu começo perguntando, Walter, qual a diferença entre garimpo e mineração? Paulo, mineração é uma atividade intensiva em tecnologia, desde o início da pesquisa mineral para a identificação da jazida até o fechamento da mina. O garimpo é uma atividade empírica. Ambas procuram encontrar elementos úteis ou compostos minerais úteis para a sociedade. Agora, o garimpo ele só se dá nas áreas de ambiente geológico em que há uma facilidade de extração desse elemento, desse composto mineral, sem uma pesquisa mineral efetiva. Então, essa é a grande diferença. O garimpo tem uma história rica, né, no Brasil. O garimpo ele surgiu no século XVIII com Diamantina. Nós chegamos a ser o maior produtor mundial de diamantes naquela época, produção de diamantes em Diamantina, né? Depois vem as cidades que surgiram com a descoberta de ouros, né? Vila Rica, hoje Ouro Preto, Paracatu, aqui perto, né, em Minas Gerais, ambas em Minas Gerais. Pirinópolis também tivemos garimpos aqui perto. Então, tivemos um período depois, durante a Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil forneceu muito material, né, para a indústria de sonares, de radares, né? E aí teve todos uns 50 mil garimpeiros produzindo cristal de quartzo, né, osciladores de frequência, né, sonares. Isso eram usados em submarinos. Então, o Brasil foi grande fornecedor de mica, moscovita, de cristais de quartzo, né? Além da década de 80, que é um outro grande marco, quando o preço do ouro se eleva, né? E você tem o garimpo de Serra Pelada, que está no imaginário brasileiro, né? A região do Tapajós, no Pará. Agora, existe legislação específica, Frederico, para o garimpo? Existe sim, existe uma legislação específica. No Brasil é curioso porque, na verdade, existe o garimpo, a atividade de garimpagem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela era amplamente ignorada pelo poder público até meados do século passado. A partir da década de 70, aproximadamente, somente através de um relatório da ONU, chamado Small Scale Mining in Developing Countries, que é basicamente a atividade de mineração de garimpagem nos países em desenvolvimento, começou a se ressaltar, então, a importância, uma certa relevância socioeconômica da atividade de garimpagem. E também começou a se fazer estudos mais aprofundados a respeito dos impactos socioambientais dessa atividade também. A partir de então, se adotou uma política, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, no sentido de buscar regularização dessas atividades. Hoje, a ideia até evoluiu um pouco mais. E hoje, a questão não é tão somente regularizar ou integrar essa atividade dentro da formalidade, mas também buscar com que ela se desenvolva de forma sustentável, né? E aí a grande complexidade dessas políticas públicas voltadas para a atividade de garimpagem é exatamente como fazer isso, que não é uma coisa simples. No Brasil, nós tínhamos um tratamento jurídico chamado regime de matrícula até 1989. Esse regime de matrícula, basicamente, o garimpeiro, ele comparecia ao DNPM e obtia uma carteirinha, que seria essa matrícula, e com base nessa carteirinha ele conseguia executar sua atividade em qualquer ponto do território nacional. Após, especialmente a razão do garimpo de Serra Pelada, houve uma revisão dessa atividade de garimpagem, ela ganhou uma atenção muito grande na Constituição Federal, que trata em diversos dispositivos a respeito da atividade de garimpagem, inclusive fixando como uma premissa o estímulo à realização dessas atividades por cooperativas.
e também fixando também a obrigatoriedade da recuperação ambiental dessa área. Mas a partir então da Constituição Federal entra em vigor um novo regime, que é o regime de permissão de lavra garimpeira, em que o garimpeiro ele tem que requerer uma área específica para fazer aquela atividade. Isso, sem dúvida, representou um grande salto na fiscalização dessas atividades. Isso que eu perguntaria, foi uma evolução então? Foi uma evolução, sim. É lógico que existe muito aprimoramento a ser feito ainda, mas evidentemente que a lei da permissão de lavra garimpeira foi um salto no que se refere à regulação dessa atividade. Para que uma pessoa explore, né, um local, Walter, pessoa física, pessoa jurídica, tudo é diferente, né? Como é que funciona uma autorização para exploração? Como o doutor Frederico narrou, até 89, o garimpeiro ele tinha uma carteira de matrícula, né, junto à Exatoria Federal, da Receita local, e com isso ele poderia pesquisar, né, prospectar da forma dele, né, em todo o território, mas não poderia produzir em área já titulada. O nosso Código de Mineração, ele tem uma pedra basilar do direito minerário, que é o direito de prioridade. Quem primeiro requer a área junto à União. E o órgão que representa a União, nesse caso, é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que agora transitará até janeiro do próximo ano na Agência Nacional de Mineração. Mas, em 88, a Constituição tem vários artigos sobre o garimpo, porque ela veio logo depois dessa atividade forte da década de 80 que eu citei, à frente de Serra Pelada, né? Então, a Constituição estava, assim, efervescente a questão do garimpo pela Constituição. E aí, realmente, tem vários artigos, né, para a organização da atividade. Em 89 vem a lei que extingue o regime de matrícula. Então, tanto a pessoa física, garimpeira, quanto a cooperativa garimpeira, ela tem que requerer a área livre no Departamento Nacional de Produção Mineral. Da mesma forma que uma empresa ou uma pessoa física requer uma pesquisa mineral. Então, ela só quer outro regime, ela requer um regime de permissão de lavra garimpeira. A área estando livre, o departamento outorga, então, a permissão de lavra garimpeira. Mas só depois de ele obter também a licença ambiental no órgão competente estadual, normalmente. Então, o procedimento é esse, tem que haver uma definição de um memorial descritivo da área que ele deseja, um mapa, né, com a locação da área, registrar esse pedido no departamento e a área tem que estar livre, desocupada, não ter ninguém prioritário naquela área. A não ser que tenha, de repente, o prioritário consentir com aquela atividade, que aí é possível também. Porque, na verdade, como o doutor Walter pontuou no início do programa, a atividade de mineração é bastante distinta da atividade de garimpagem. Muitas vezes o depósito, que é objeto de garimpagem, ele não é um depósito de interesse das empresas de mineração. Exatamente por ser depósito de fácil acesso, com uma potencialidade econômica marginal, as empresas procuram alguma coisa um pouco mais robusta. Então, na verdade, ao contrário do que se pode imaginar, a atividade de garimpagem ela pode ser muito bem conciliada com uma atividade de mineração de grande porte. A gente tem vários exemplos disso pelo mundo. Então, na verdade, são atividades que se complementam, não necessariamente competem entre si, né? Além disso, também acho que é importante mencionar, que o garimpo também, muitas vezes, ele é a primeira manifestação de atividade econômica numa determinada área com potencial mineral. Alguns depósitos de diamantes foram descobertos a partir de atividade de garimpagem. Posteriormente, estudos geológicos foram aprofundados por essas empresas de mineração e encontraram, então, depósitos mais complexos, mais específicos para uma atividade de mineração de médio ou grande porte. Mesmo que o mineral esteja ali no terreno de uma pessoa, de um fazendeiro ou de um proprietário ali da terra, ele tem que pedir autorização? Também tem que pedir autorização, Paulo, porque no Brasil, desde a década de 30 do século passado, vigora o que a gente costuma chamar de princípio da dualidade da propriedade. Ou seja, a propriedade da superfície ela é distinta da propriedade do recurso mineral. A propriedade da superfície é propriedade muitas vezes privada, né, de pessoas físicas e jurídicas, e a propriedade mineral é da União. Isso está previsto na Constituição Federal. Então, qualquer pessoa, na verdade, pode requerer, ainda que não seja proprietária do solo, ela pode requerer essa área do NPM para executar atividade de pesquisa mineral ou mesmo atividade de garimpagem. E nesse aspecto, ela tem uma prerrogativa de ingressar nessas áreas. O proprietário do solo, muitas vezes, é obrigado a suportar aquela atividade, evidentemente, mediante pagamento de indenizações, de renda pela ocupação, etc. E numa fase de extração mineral e comercialização do minério, o proprietário do solo ele tem direito também a fazer uma parte
uma participação desses resultados, né? Eu vou pedir um tempinho aqui para os dois, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho para falar mais sobre garimpo aqui no Fórum. Até já! O Fórum está de volta e a gente fala hoje sobre a lavra garimpeira no Brasil. De forma geral, Frederico, o que pode e o que não pode no garimpo? Bem, Paulo, se o garimpeiro está autorizado pelo DNPM e também já obteve também a licença ambiental, ele tem a possibilidade de fazer a extração do mineral garimpável para o qual ele foi autorizado pelo poder público na área que foi estabelecida a ele, né? Então, se for uma pessoa física, a área máxima não vai ser maior que 50 hectares. Se for uma cooperativa de garimpeiros, costuma-se ser de 1.000 hectares, mas se for na região da Amazônia Legal, pode chegar até 10.000 hectares. Então, dentro dessa área, ele pode fazer a extração daquele recurso mineral e depois fazer a comercialização dele. E fiscalização, Walter, ela funciona, é compatível? O que a gente pode falar sobre isso? Hoje nós temos 2.100 permissões de lavra garimpeira no Brasil. Em títulos de lavra de outras substâncias e de mineração em geral, nós estamos na ordem de 34.000 títulos de lavra em diversos regimes. A gente atua na fiscalização em todos os regimes, né? A atividade garimpeira, a fiscalização ocorre em achados que ocorrem de uma hora para outra, né, em que a gente tem que fazer o processo de regularização. Então, há um achado, o primeiro passo é identificar a titularidade daquela área, se já existe prioritário naquela área, se não há, né? Se a área tiver em disponibilidade, o departamento, então, pode, a partir da organização dos garimpeiros, através de uma cooperativa, disponibilizar a área para que eles se regularizem. Mas, de início, eles não podem produzir sem a titularidade da área, tá? Então, tem uma fase aí, que é a fase de regularização, que normalmente se junta DNPM, órgãos de controle, Ministério Público, para identificar a forma mais rápida e melhor de regularizar esse achado, né? E muitas vezes você tem situações de conflito. A área já titulada para empresas, que surge o garimpo, então são conflitos que têm que ser resolvidos, né? Então, não pode extrair sem título, esse é o primeiro ponto. Durante a extração titulada, ele tem toda uma obrigação de segurança da atividade, né, de recuperação ambiental da área, né? Agora, é importante dizer que o garimpo ele tem uma diversidade muito grande de métodos de trabalho. Você tem desde o garimpeiro manual, que usa bateia, né, no diamante, né, no ouro de pequeno volume, até atividades com maquinário, né? Na região amazônica, no Pará, você tem já um garimpo com retroescavadeiras, né? Uma atividade maior, mesmo sendo uma permissão de lavra garimpeira. Agora, o importante, um exemplo bom é Juína, no Mato Grosso. Você tem a extração de diamante a 5 metros de profundidade no cascalho, e depois aquela área ela é recuperada, né? Fechada para uma nova atividade, por exemplo, para a agropecuária, né? Então, tem exemplos de Peixoto Azevedo, no Mato Grosso, onde cooperativas estão se organizando junto à Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, e esse é um caminho mais importante hoje, né, doutor Frederico, é o pessoal se organizar, ter assessoria técnica, assessoria jurídica, conhecer a legislação, né, para não criar o conflito. Então, tem exemplos inovadores, como em Peixoto Azevedo, no Mato Grosso, cooperativas que estão vinculadas à OCB. Então, a governança das cooperativas é o grande desafio, né? A governança delas, suas diretorias, o método de trabalho, né? Eles têm responsabilidades semelhantes ao da mineração, né? Então, esse é o desafio, é que haja uma estrutura de governança muito melhor do que existe hoje. Essa questão da fiscalização, só para complementar a resposta, tem dois aspectos importantes. Primeiro, a questão do cooperativismo, que acho que foi muito bem ressaltado pelo Dr. Walter. Isso por imposição legal, constitucional, na verdade, a Constituição estabelece a preferência pela atividade garimpeira na forma de cooperativa, até pela facilidade de fazer essa fiscalização, né? Um garimpo, às vezes, você pode ter aí milhares de pessoas, né? Você não tem como
outorgar uma permissão de lava garimpeira para cada uma. Então, o ideal é que realmente exista uma cooperativa e que eles tenham uma representatividade daquele grupo, inclusive para poder financiar os planos de recuperação de áreas degradadas, todos aqueles requisitos legais para executar a atividade. Um outro ponto importante também é a questão do combate a essas atividades ilegais. Ao contrário do que se faz, em geral, com relação às atividades ilegais de empresas de mineração, no que se refere ao garimpo, nem sempre a retirada ou a interrupção dessas atividades seja o caminho mais adequado. Então, na verdade, o que o poder público busca nessas áreas é muito mais obter a regularização, né, e orientar a melhor forma de execução daquelas atividades do que exatamente buscar a repressão e a retirada daqueles garimpeiros. Como se fosse um acordo, né? Exatamente, é um processo de regularização, né? Lógico que o DNPM sempre envolve o órgão ambiental, envolve o Ministério Público, né? Todas as instituições envolvidas, elas entram nesse processo de regularização. Né? Eu queria falar sobre um caso específico, né? Centro-Sé, uma cidade na Bahia, que agora houve um boom aí do garimpo. Lá já há regularização, há permissão ou não? Ainda não. O DNPM promoveu reunião com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o IBAMA, com o Serviço Geológico. O Ministério Público está chamando uma audiência pública, né, em Centro-Sé, visando exatamente essa regularização. Os garimpeiros já foram notificados, foram emitidos autos de paralisação pelo departamento, né, e foram orientados a que só pode trabalhar depois da titularidade. Né? E, então, em função disso, eles estão se organizando em cooperativas. O que você descobriu lá, Walter? Lá é o cristal de quartzo roxo, que a gente chama de ametista. É uma pedra preciosa usada na indústria de joias. Né? Então, quantas pessoas estão lá? Qual é o cenário lá? 3.000 pessoas estão trabalhando e escavando a serra. E outras 4.000, mais ou menos em torno de 4.000, estão em volta do garimpo em atividades de comércio, né? de apoio. Né? Então, realmente foi uma coisa assim inusitada, né, esse achado. E no momento em que a região passava uma dificuldade muito grande de seca, né, o açude lá perto de Sobradinho estava assim já num nível bem baixo, né, e aquilo afeta todas as atividades agrícolas na região. Então houve uma migração da população para lá. Outras regiões que já produzem organizadamente em cooperativas também migraram para lá. Né? Então está nesse processo de regularização, tá certo? Temos solicitado aos órgãos de controle que atuem também na parte para evitar a comercialização, né? Compradores ilegais adquirirem esse minério, porque isso também é uma atividade que é um bem da União e que aí você tem uma usurpação do bem da União quando ele compra, não só quem produz, mas também quem compra. Isso é ilegal, né? A exploração e a compra. A compra. Então, o comprador que está lá atuando, ele está ilegal. Né? E a nossa solicitação é que os órgãos de controle atuem para a gente poder evitar essa comercialização enquanto não há a regularização. Mas é difícil, né? E o processo está se deslocando e essa audiência vai, eu creio, o DNPM vai colocar as áreas em disponibilidade, né, para permissões de lava garimpeira. Frederico, o que você falava, né? De chegar, o poder público chegar, instalar, conversar com as pessoas, tentar um acordo ali. Exatamente. Quer dizer, o foco é a regularização, evidentemente que há o combate à exploração ilegal, né? Especialmente se for oferecer riscos à saúde ou à vida humana ou ao meio ambiente. Então, mas é um trabalho um pouco diferenciado quando a gente trata de garimpo, é diferenciado do trabalho de fiscalização de lava ilegal que se faz, em geral, em áreas controladas por algum tipo de empresa ou áreas que fazem exploração que não sejam classificadas como uma atividade de garimpagem. E como é que se fiscaliza isso, Walter? Como é que sabe quantas pessoas estão ali, que essa situação é ilegal, que tem gente comprando, vendendo? É formada uma mini cidade ali perto, né? Com comércio, com segurança. Através de vistorias em loco, né? A equipe, normalmente a gente vai com apoio também de agentes de polícia, né? Para a região. E agora, nesse caso específico de Centro-Sé, nós fomos com drones, né? Com vantes, fazer o imageamento da região. Através dessas imagens, dessas fotos, a gente consegue perceber a quantidade de pessoas, a quantidade de atividade de escavações já existentes. E na audiência pública isso será mostrado, né, como uma forma de saber como regularizar. Né. Outra obrigação importante a ser dita para o garimpo, o titulado, o legalizado,
é a compensação financeira pela exploração dos recursos minerais. Né? As empresas, vou dar um exemplo no caso do ouro, as empresas pagavam 1%, né, do faturamento líquido na produção de ouro. O garimpeiro, quem paga a CEFEM, é o primeiro adquirente do ouro, né? E ele pagava 0,2%. Né? No diamante também, 0,2%, quando é permissão de lavra garimpeira. Agora, houve essa mudança legal, né? Vai passar a pagar, no caso do ouro, 2%, no caso do diamante, 3%, enquanto o garimpo continuou como o primeiro adquirente da pedra ou do ouro, pagando 0,2% de compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, que é o royalty da mineração, a CEFEM. Então, ele também, a atividade de PLG, ela tem uma alíquota menor, mas tem que haver o recolhimento da CEFEM daquela área que produziu. Agora, nesse caso, não mudou para o garimpeiro, mudou para a mineração ou mudou para os dois? Exatamente, não mudou para o garimpeiro, mudou para a mineração. A gente está terminando aqui, está chegando no finalzinho do programa. Qual é o recado que fica, Frederico, em relação ao garimpo no Brasil? Eu acho que o importante é a gente desconstituir alguns preconceitos, né? Existe um preconceito muito grande com relação à atividade de garimpo. A atividade de garimpo hoje ela é reconhecidamente uma atividade importante, né? Que ela tem seus benefícios, né? Uma atividade que é executada especialmente a população de baixa renda, né? Com pouca escolaridade, então tem poucas opções de trabalho. As alternativas possíveis para essa camada da população são alternativas que não são muito atrativas do ponto de vista econômico, e ela está muito vinculada, seja a aspectos positivos, como essa questão da geração de riqueza, e não só para o garimpeiro, mas também para essas pessoas que estão envolvidas no garimpo. Hoje estima-se que existam aproximadamente 30 milhões de garimpeiros no mundo e mais de 100 milhões dependentes dessa atividade. Então, quer dizer, ela gera algum tipo de riqueza, uma riqueza que fica, na verdade, na região do garimpo, que geralmente são regiões muito pobres. Mas, por outro lado, também existe uma série de impactos negativos associados a essa atividade. Então, o grande desafio do poder público é adotar políticas, né, que não é uma política mineral específica para garimpo, mas uma política muito mais ampla, envolvendo muitos outros órgãos, quer dizer, além do DNPM, órgãos ambientais, órgãos de fomento, né, que você precisa desenvolver uma linha de financiamento para essas atividades, para que eles possam atuar de forma sustentável. Né? Então, tem uma série de cartilhas, de orientações para esses garimpeiros. Então, é um trabalho muito mais amplo do que exatamente um trabalho de simplesmente regularizar ou legalizar essas atividades. Né? Você tem que fazer realmente uma política específica para essas atividades. Você, Walter? No momento, a gente está percebendo uma conjuntura de aumento do garimpo. Né? A taxa de câmbio pesa nisso. Você tem produção, custo em real e venda em dólar, né? Então, isso facilita a atividade. O desemprego também empurra as populações para o garimpo. Então, no momento, a gente está preocupado, né, com o crescimento do garimpo e preocupado também porque, como o doutor Frederico falou, a gente busca a governança e a organização, mas existem desvios de conduta, né? Existem alguns tipos de atividades que em vez de ser esse garimpo todo legalizado, todo organizado, ele acaba fazendo atividades ilegais. Então, é um desafio muito grande. O caminho é a busca da formalização, mas para essa formalização, muitas vezes, a gente tem que lançar mão de uma atividade, muitas vezes, coercitiva, né, de paralisação de atividade para a formalização. Walter, obrigado pela presença aqui no Fórum. Nós que agradecemos, o Departamento Nacional de Produção agradece esse convite muito relevante. Frederico, muito obrigado também. Muito obrigado. Bom, e muito obrigado a você também que assistiu ao Fórum. Para rever este nosso programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail. O endereço é forum@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.